Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Vocês ainda se lembram daquilo que a gente estudou ano passado? E das recomendações que eu passei para vocês a respeito das prevenções e dos cuidados que a gente precisa ter para não pegar o coronavírus? Lembram ainda? Vamos começar pelo coronavírus? Essas a gente está vendo todo dia, inclusive na TV, né? Usar a máscara corretamente, lavar as mãos com frequência, usar o álcool gel e manter o máximo possível o distanciamento. Essa é a parte mais difícil, né? Vamos combinar? Mas, fazendo isso, a gente vai se manter saudável e cuidar também das pessoas que estão ao nosso redor, não é mesmo? Olha lá, conto com vocês para manter aí o distanciamento o máximo possível e cuidar bem das pessoas e de você mesmo, não é mesmo? Vamos começar então a nossa aula, nossa primeira videoaula deste ano, não é mesmo? Falando e retomando um assunto que a gente já falou nos anos anteriores, já falamos no segundo ano, já falamos no terceiro ano, não é mesmo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Sol, quais são as suas características, né? Para que ele serve, como a gente utiliza, não é mesmo? Vamos nessa? Então vamos começar a nossa aula retomando aquilo que a gente falou sobre o Sol, né? Aquilo que a gente já estudou nos anos anteriores. O que é o Sol? O Sol é uma estrela, não é mesmo? E o que é ser uma estrela? Estrela é todo aquele astro, né? Aquele corpo celeste que está no céu e produz a sua própria luz, não é mesmo? Então, ele tem luz própria, tá? E o Sol não é uma das maiores estrelas, mas também não é uma das menores, tá certo? Mas ele está no centro do nosso sistema solar. Ele é a nossa fonte primária de energia. O que significa isso? Significa que desde os primórdios, né, é ele que fornece a energia para a gente. E essa energia chega de duas maneiras, na forma de luz e de calor. Sem a existência do Sol, não existiria vida na Terra, tá? Então, o ser humano e os outros animais utilizam o Sol para se locomover, para se orientar, para produzir vitamina D. As plantas usam para fazer a fotossíntese, distribuem essa energia absorvida do Sol dentro da cadeia alimentar, não é mesmo? Há muito tempo se pensava que era luz e calor exclusivamente. Depois se descobriu que também trata-se de uma radiação que chega até a gente, tá certo? Mas essa radiação não nos prejudica porque nós temos uma camada de ozônio, uma camada atmosférica que preserva e faz com que nem todo o potencial do Sol chegue até a gente. Grande parte é expelido, refletido por essa camada que nos protege, não é mesmo? Então o Sol é uma estrela e a nossa fonte primária de energia. Qual é o seu tamanho? O Sol é tão grande, que caberiam 1.300.000 planetas do tamanho do planeta Terra. Então imagina só o tamanho, a Terra então é muito pequenininha perto do Sol, não é mesmo? Qual é a sua composição? O Sol é composto por átomos de hidrogênio e de hélio principalmente. Professor, não existem outros? Existem outros, mas principalmente são os átomos de hélio e de hidrogênio, tá certo? E o que é átomo e o que é hidrogênio? Átomo é a menor parte de composição do universo. Tudo que existe no universo é composto de átomos. Professor, existe algo menor que os átomos? Existem coisas menores que os átomos, né? Os átomos estão, conforme nós vamos estudando, nós descobrimos que no próprio átomo existem partes menores, tá certo? Então, mas o importante é saber que os átomos são a parte mais importante da composição de todo o universo. Então, a água é composta de átomos, eu e você somos compostos de átomos, e o Sol também. Principalmente de
hidrogênio e hélio, que são dois gases nobres, ou seja, são gases muito importantes. Mas no Sol existe uma quantidade muito grande, tá certo? E esses átomos de hélio e de hidrogênio estão se movimentando e estão sob uma pressão muito grande lá dentro, tá certo? E volta e meia, o que acontece? Eles colidem. E no momento que eles colidem, ocorrem grandes explosões, tá certo? Grandes explosões nucleares. E é por isso que hoje eu e você sabemos, né, que essa luz e esse calor nada mais são do que a radiação do Sol chegando até a gente, tá certo? Essa explosão produz luz e produz calor, tá certo? Temperaturas altíssimas que a gente não encontra no nosso planeta, não é mesmo? No Sol, nós temos na camada mais externa, na camada mais externa, chamada cromosfera, as temperaturas chegam a 5.000 graus. Pensa, quando tá 29, 30, a gente tá morrendo de calor, não é mesmo? E dentro do Sol, dentro lá do núcleo, as temperaturas são ainda maiores, chegam a mais de 15 milhões de graus, tá certo? Então, são temperaturas altíssimas. E é por isso que nós sentimos o calor do Sol, não é mesmo? Chegando até nós. E é por isso que nós vemos a luz do Sol. Por quê? Por conta dessas colisões que ocorrem constantemente. Mas essa movimentação toda e essa produção de altíssimas temperaturas faz com que nós tenhamos um novo estado da matéria. Lembra que a gente estudou principalmente na água? Quando a gente estudou a água, a gente aprendeu que a água tinha o estado líquido, sólido e gasoso. Tem 3 estados, não é mesmo? Então tudo que a gente conhece a gente encontra no estado sólido ou líquido ou gasoso, não é mesmo? E eu acabei de falar para vocês que o hidrogênio é um gás. Mas no Sol, devido a essas altíssimas temperaturas, as partículas se separam e produz um novo estado da matéria. Ou seja, ele é chamado de plasma, tá certo? Produzido pelo quê? Por essas altíssimas temperaturas dessas grandes explosões nucleares, pela fusão desses átomos de hidrogênio que se transformam depois em hélio, tá certo? Com isso, nós vamos aprender, né, que a luz é uma radiação eletromagnética, tá certo? Como assim? Ela é composta de eletricidade e de magnetismo. Isso quer dizer o quê? Que ela tem eletricidade e que ela cria uma atração para ela, não é mesmo? E nós temos algumas coisas a respeito da luz que é importante ver, aprender, não é mesmo? O que seria importante a gente aprender? A gente tem vários comprimentos de ondas, né? Então a luz funciona como uma onda. E ela vai chegar até a gente pelas suas vibrações, tá certo? Mas o nosso olho não enxerga todas as vibrações. Então nós vamos ter a luz visível e a luz invisível. Então, algumas faixas da luz, o nosso olho consegue interpretar e a gente consegue ver as coisas, tá certo? Por quê? Porque as coisas refletem essa ondulação e refletem uma faixa dessa luz, que é a chamada luz branca, tá? Então, a luz que chega no Sol... Ah, mas o Sol é amarelo, professor. Sim, o Sol é amarelo, mas a luz que chega até a gente é a luz branca. Por que eu vejo o Sol amarelo? Porque eu vejo um determinado comprimento da onda e o meu cérebro interpreta esse comprimento, tá certo? E assim como o céu é azul por quê? Porque eu enxergo o comprimento da onda azul quando a luz branca do Sol bate na atmosfera, transformando essa luz e refletindo principalmente essa onda azulada, não é mesmo? Então no Sol eu vejo o amarelo
e no céu eu vejo o azul, né? Então são comprimentos de ondas diferentes que eu enxergo quando estou observando a natureza, não é mesmo? Então, quais são as faixas de luz que eu enxergo? São as faixas que vão do azul até o vermelho, como você pode ver ali. Tá certo? Essa é a luz visível. O arco-íris, que aparece no céu toda vez que chove e tem sol, ele indica o quê? Ele mostra pra gente, né, quais são as cores do arco-íris e quais são a faixa de luz visível. Professor, e quais são as faixas de luz invisível? As ondas de rádio, as ondas de micro-onda, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Veja bem, gente, a gente já estudou tanto que a gente utiliza essas outras ondas de energia há muitos anos, não é mesmo? Olha só, as ondas de rádio existem há mais de um século e são utilizadas para comunicação. Os micro-ondas utilizam o que? Essas micro-ondas que a gente não enxerga e aquecem a comida que a gente põe lá no forno, não é mesmo? O forno utiliza, ele produz essa vibração através do que? Dessas ondas de luz que nós não enxergamos, não é mesmo? O ultravioleta, que principalmente é a radiação solar que prejudica a nossa pele, e é por isso que a gente utiliza o protetor solar, o raio-x, né, que quando a gente sofre uma queda ou alguma coisa, são utilizados para quê? Para ver os nossos ossos e tá tudo certinho, não é mesmo? Tá certo? Então, eu tenho comprimentos diferentes produzidos por essa luz. Algumas o nosso olho enxerga, outras não. Não é mesmo? Vamos continuar mais um pouquinho? Entenderam aqui essa parte da luz? Na sequência, nós vamos ver como o Sol, né? Olha só, o Sol principalmente, e a organização do nosso sistema solar. O Sol no centro e os outros planetas. Veja bem a diferença de tamanhos, e o nosso planeta Terra está aqui bem pequenininho, não é mesmo? Porque ele não é tão grande assim. Mas, né, uma coisa muito rara de se acontecer é ver os planetas nesse posicionamento. Por quê? Porque cada um tem o seu movimento de rotação ao redor do Sol, não é mesmo? Mas para a gente estudar, a gente coloca eles lado a lado, né? Então, hoje nós consideramos que o nosso sistema solar tem o Sol no centro e apenas 8 planetas, não é mesmo? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas o nosso sistema solar, ele tem outros planetas também. São considerados planetas anões, né? Lembra que uns anos atrás, Plutão foi reduzido a planeta anão, né? Opa, perdão. Então, como é que é o nosso sistema solar, tá? Nosso sistema solar tem, além dos planetas, 8 planetas, ele tem os planetas anões, que são o Ceres, o Caronte e o Xena. E o Plutão, que era considerado um planeta e foi reduzido a planeta anão, tá? Vamos ver um pouquinho de como é que eles são e o distanciamento. Mas eu quero... Você vai ver aqui embaixo, né? Tá? Então, o que nós temos? Mercúrio com 4.880 quilômetros de diâmetro, né? Então, quando a gente olha ele assim, ele tem 4.880 quilômetros de diâmetro. E a sua distância do Sol é de 58 milhões de quilômetros, tá certo? Nada consegue sobreviver aqui. É um planeta rochoso, tá? Ele é feito de muitas rochas e não tem atmosfera. Olha só, por quê? Porque a temperatura, a luz do Sol que chega ali é muito, muito, muito intensa, tá? Apesar, né, dele estar mais perto do Sol, o planeta mais quente ainda é Vênus. Nossa, professor, é mesmo? Sim, por quê? Por conta da atmosfera que ele tem, faz com que as temperaturas dentro de Vênus sejam ainda maiores. Mas olha a diferença, né, entre Vênus e Mercúrio.
Vênus tem 12.106 quilômetros de diâmetro e está distante do Sol a 108 mil milhões de quilômetros. E aí chegamos no nosso planeta, né? Nosso querido planeta Terra, que é maior que Vênus, né? Porque ele tem 12.756 quilômetros e está distante do Sol a 150 milhões de quilômetros. Tá certo? E quem está mais distante do Sol? Dos planetas vai ser Netuno, que está a 4.500.000.000 de quilômetros do Sol. E o mais distante de todos é o Xena, que está a 16 bilhões de quilômetros do Sol, né? Então, esse é o nosso sistema solar. Belezinha, minha gente? Qualquer dúvida é só perguntar. Manda mensagem pro prof lá no WhatsApp e a gente se vê na próxima aula. Beijo, belas. Abraço, feras.